A paz do Senhor, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque na verdade, com Jesus tudo vai bem. Mesmo estando nesse tempo de pandemia, onde estamos todos presos dentro de casa, não podemos sair muito e quando saímos temos que usar máscara, estarmos protegidos, mas podemos dizer que está tudo bem, porque Cristo está conosco. E mais importante, cuide da saúde de vocês, porque quando essa pandemia passar, tudo vai voltar ao normal e vocês vão poder brincar à vontade, como vocês gostam, como nós gostamos, como toda criança gosta. Ok? As crianças, vocês já pararam para pensar que estamos presos por conta de uma praga? O coronavírus é uma praga. E se analisarmos bem, isso já aconteceu há algum tempo atrás, ou seja, há muitos anos atrás, o povo hebreu também teve que passar por esses momentos de reclusão. Por quê? Porque chegou o tempo do Senhor entrar em juízo com o Egito e julgar a causa de Israel. Porque o Senhor falou uma certa vez para Abraão que o povo dele seria escravizado por uma certa nação. Seria afligido, mas que quando completasse 400 anos, o Senhor desceria para livrar o seu povo. E foi assim que começou essa história das pragas. Vocês já ouviram falar nessa história das 10 pragas? Não? Se não ouviu, agora é o momento. Vamos lá. Então, como eu já falei para vocês, o Senhor já havia predito que tudo isso aconteceria. Ou seja, o povo de Israel seria escravizado. Mas como tudo isso aconteceu? Depois que José, que se tornou governador do Egito, morreu, o rei Faraó, que também reinava no tempo dele, morreu. O que acontece? Surgiu então um novo rei ocupando o lugar do antigo faraó, ou seja, havia um novo faraó. E esse faraó não sabia dos feitos de José e nem sabia que ele era um hebreu. Só que a nação hebreia estava alojada lá no Egito. E esse povo crescia grandiosamente, crescia assustadoramente, de tal forma que o rei Faraó, ele se sentiu um pouco amedrontado, porque ele pensou que o povo hebreu pudesse se juntar com o povo inimigo caso houvesse guerra e pelejasse contra ele, e ele poderia perder. Então, o que foi que ele pensou? Ele criou um plano ardiloso para matar os bebês machos, porque sabia que os machos poderiam se tornar soldados fortes e valentes e guerrear. E os que já estavam vivos, ele começou a escravizar, começou a colocar trabalhos pesados em cima do povo hebreu, para que o povo trabalhasse de forma árdua, pesada, e a partir daí o povo ia começar a se desestabilizar, o povo ia enfraquecer, o povo ia morrendo, e logo o povo se enfraqueceria, né? Essa era a visão do faraó, porque o faraó não conhecia o Deus dos hebreus. Vamos lá. Só que aí completou-se os 400 anos. E conforme a palavra do Senhor, como ele prometeu a Abraão, então ele lembrou-se desse concerto. Ou seja, ele voltou a atenção para aquilo que ele já havia prometido. Então foi nessa que ele teve um encontro com Moisés. Moisés já havia fugido lá do Egito. Como vocês sabem, Moisés foi um bebê que foi preservado por Deus justamente para essa hora. Para a hora de livrar o povo de Israel do Egito. Pois crianças, todos nós fomos criados por Deus, fomos gerados por Deus para um propósito. Você também foi gerado para um propósito. Não pense que você veio a essa terra de forma aleatória ou por um acidente. Muitos de vocês até podem até ter ouvido de seus pais: você não foi planejado, você veio por acidente. Pode ter sido um acidente para eles, mas no coração de Deus você já havia sido gerado, porque Deus já havia gerado um propósito para você executar nessa terra. Assim como Moisés. E um dia Moisés estava no deserto e ele viu a sarça
se queimar, pegar fogo. E a partir daquele momento, quando ele foi perto daquela sarça, o Senhor falou com ele. Então, naquele momento, o Senhor falou para Moisés que ouviu o gemido do povo, ouviu a aflição e que desceria para livrar o povo dele da escravidão do Egito. E a pessoa que ele usaria era o próprio Moisés. Porém, Moisés ficou muito assustado. E não é para menos, né, crianças? Já imaginaram? Moisés saiu lá do Egito fugido porque tinha cometido um homicídio e agora ele ia ter que voltar lá no Egito para livrar a nação, o povo de Deus? Isso é muito confuso e muito assustador para Moisés. E Moisés ficou muito amedrontado. Mas o Senhor falou para Moisés, olha, sou eu que estou mandando você ir. Você precisa libertar o meu povo da escravidão do Egito. Foi você que eu escolhi. E por algum momento Moisés Moisés se amedrontou e quis passar a responsabilidade para o seu irmão. Ele falou para Deus, mas Deus, eu não posso, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Manda meu irmão que ele fala melhor do que eu. Mas Deus falou, você vai, o seu irmão vai também nessa missão, ele vai te ajudar. O seu irmão vai falar com o faraó e você vai ser como Deus, vai falar para ele tudo que eu te mandar. Então eles foram. Mas Deus deixou Moisés ciente de uma coisa. O faraó vai lhe resistir. O faraó não vai aceitar que você leve o povo, porque eu endurecerei o coração do faraó. Eu endurecerei o coração do faraó e o meu nome será engrandecido através disso na vida do faraó. E Moisés, mesmo com todo medo, mesmo vendo toda a dificuldade, mas ele acabou indo. Ele aceitou o chamado e foi com seu irmão Arão. E quando eles foram e fizeram lá os sinais em que a vara de Arão se transformou em uma serpente, mesmo assim, o coração do faraó estava endurecido, porque os seus magos também fizeram aquele sinal. A vara dos magos também se tornaram em serpente. Então o coração do faraó se mas aí, pelo fato do coração dele ter se endurecido ainda mais, o que foi que ele fez? Ele aumentou a carga de trabalho dos hebreus. Os hebreus agora tinham que trabalhar ainda mais por causa do ressentimento que ele teve em Moisés, dizer que ele tinha que permitir que o povo fosse para o deserto para adorar a Deus. Então, Deus falou para Moisés, encontre-o à beira do rio, o rio Nilo, que lá eu vou transformar as águas em sangue, e ele terá que ver isso. No entanto, ainda assim, ele não permitirá que o meu povo vá. Então o Senhor falou para Moisés, estende a tua vara sobre as águas. Estende a tua vara sobre as águas. E quando Moisés estendeu, olha o que aconteceu, crianças. Aquelas águas cristalinas do rio Nilo, aquela água que o povo bebia, que o povo tomava banho, que o povo lavava roupa, agora se transformou simplesmente nisso. Sangue. Você já imaginou que situação difícil para aquele povo? Agora eles tiveram que cavar poços ao lado do rio, tentando achar água boa, água potável para eles tomarem, para eles usufruírem da água. Pois é, essa foi a sina dos egípcios durante 7 dias, tendo que ver as águas em sangue. Agora imagine o mau cheiro, a situação difícil que ficou aquele rio. Não é verdade? Mas Deus mostrou o seu poder a Faraó. O povo do Egito adorava o rio Nilo e tinha o rio Nilo também como um deus. E Deus, ferindo as águas do rio Nilo e transformando em sangue, mostrou o seu poder. Mas será, crianças, que a partir daí Faraó amoleceu o coração e deixou o povo ir? Será? Será que vai ser preciso mais uma praga? Pois é, infelizmente. Mesmo diante desse poder que o Senhor realizou em transformar as águas em sangue, o coração do faraó não amoleceu. Pelo contrário, endureceu ainda mais. E o Senhor falou para Moisés que enviaria uma outra praga, porque ele não quis se render, ele não quis permitir que o povo fosse para o deserto para adorar o Senhor. Então o Senhor falou para Moisés que ele mandaria outra praga
Quem sabe qual foi a segunda praga, crianças? Alguém aí sabe? Não sabem? Pois é. Olha aqui. A segunda praga foi rãs. O Senhor falou que se o faraó não permitisse que o povo saísse do Egito para o adorar, que ele mandaria rãs. As rãs sairiam do rio Nilo e tomaria toda a cidade do Egito. E foi isso que aconteceu. As rãs entraram no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, no hall, na varanda, em todo canto tinha rã. A cidade ficou empisteada de rã. Já imaginou que situação difícil, criança? Se uma rã só já assusta, imagine a cidade toda tomada de rãs. Pois é, mais uma vez o Senhor fez juízo, tocando nas águas do rio Nilo e chamando todas as rãs para a cidade. E veja que os egípcios também adoravam ao Deus no formato de rã. Eles adoravam a rã como se fosse um Deus. E Deus, mais uma vez, mostrou seu poder, executando um juízo sobre os deuses do Egito, para mostrar que ele é o único e verdadeiro Deus. Então, vamos lá. Se passaram 2 pragas e o coração do faraó continuava duro. O coração do faraó não amolecia. Pelo contrário, só endurecia. Foi necessário o Senhor mandar mais uma praga. Quem sabe agora que praga é essa terceira praga? Alguém aí se arrisca a dar um palpite? Isso mesmo. Foi a praga dos piolhos. O Senhor mandou Moisés falar para Arão: olha, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos. E foi isso que aconteceu. Quando Arão levantou a vara e feriu o pó da terra, o pó da terra se tornou em piolhos. E aqueles piolhos pegaram em todos os egípcios. E todos os egípcios ficaram todo piolhentos. Imagine, crianças. Imagine. Quando a gente fica com piolho, a gente começa a coçar a cabeça e é terrível. E é uma coceira que não passa enquanto a gente não bota remédio para aqueles piolhos morrer. Agora imagine a cidade toda. Criança, velho, adulto, adolescente, jovens, todos cheios de piolhos. Pois é, foi isso que aconteceu por causa da desobediência do faraó. E isso fica uma lição para nós, crianças. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, além de nós sofrermos as consequências, as pessoas à nossa volta, as pessoas ligadas a nós também sofrem. Então tenha cuidado. Quando o Senhor falar com você, procure obedecer. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes o que Deus pede a gente acha tão difícil, né, da gente fazer, mas é melhor obedecer do que sacrificar. E mais uma vez o coração do faraó difícil diz: não vou liberar o povo não vai. Olha o que Deus fez. Deus mandou agora a praga das moscas. A 4ª praga. A praga das moscas. Crianças, que horror. Que situação difícil, né? E sabe o que é interessante? É que desde lá da 2ª praga, quando Deus enviou as rãs, Faraó enganou, ou melhor, ele achou que ia enganar, mas Deus já tinha avisado para Moisés que ele não cederia. Olha o que ele falou para Moisés: ore a Deus para essas rãs ir embora, que eu vou liberar o povo. Depois que Moisés orou por ele, as rãs foram embora. As rãs voltaram para o rio. Ele não liberou o povo. E nisso ele ficava sempre postergando e começou a pedir oração, porque ele começou a ver o agir de Deus poderosamente na terra do Egito, fazendo justiça e juízo. Mas ainda assim, o coração dele estava duro. E nem com todas essas pragas ele se rendeu ao Senhor. E aí o Senhor fez mais uma ameaça. Falou que se não permitisse que o povo dele partisse para o adorar no deserto, que ele mandaria agora mais uma praga. Era a 5ª praga. Alguém aí se arrisca a dizer qual era a praga, crianças? Pois é, essa nova praga seria a peste dos animais. O gado, o camelo, a ovelha, os jumentos, os cavalos, esses animais que viviam no campo. Todos eles morreriam.
por causa da desobediência do faraó. Porque faraó não queria liberar aquilo que não era seu. O povo não era dele. Ele tinha o povo como uma propriedade para humilhar, para castigar, para escravizar. Mas aquele povo não pertencia a faraó. Aquele povo pertencia ao único e verdadeiro Deus. E Deus queria o povo dele de volta para si. Porque havia chegado o momento. E faraó não entendia aquilo. E ele ia ter que pagar a duras penas para entender que com Deus não se brinca. E o Senhor falou novamente para Moisés se apresentar ao faraó. E falou para Moisés, olha, diga para Arão, pegue um punhado de cinzas do forno e espalhe para o céu. Essas cinzas se tornarão em pó miúdo e atingirão os egípcios como sardas, se tornarão em úlceras. Pois é. Então foi isso que aconteceu. A sexta praga, crianças, foi isso. Arão pegou o pó de cinzas e lançou ao ar, ao que se tornaram sarnas, que atacaram os egípcios. Eles começaram a se coçar e com isso eles criaram úlceras no seu corpo todo. Entenderam, crianças? Então, mais uma vez, o Senhor estava mostrando o seu poder a Faraó, estava mostrando a sua grandeza, mas nem ainda assim Faraó se rendia ao Senhor. E é lamentável, porque quem perecia com isso, quem sofria mais com isso, era o povo, que não tinha nada a ver com as ações do Faraó. Faraó era o líder. Faraó era o líder. E depois disso, crianças, o faraó com o coração endurecido, o Senhor falou para Moisés que mandaria novamente uma praga. Essa seria a 7ª praga que o Senhor enviaria. E essa seria a praga da saraiva. O que seria a praga da saraiva? Seria chuva de pedras e fogo por todo o campo dos egípcios. Toda a cidade egípcia ia sofrer com essa praga. Olha, vejam só, crianças. Em todo o tempo, o Senhor vem trazendo juízo à terra do Egito e o povo vem tendo prejuízos terríveis. Lá não dá para contabilizar o prejuízo que esse povo teve durante essas 6 pragas, durante as 6. Mas agora havia também a 7ª, que ia ser mais catastrófica ainda. E tudo porque o coração do faraó se endureceu. O faraó pensava que era Deus. Ele achava que era dominador de tudo e de todos. Então ele achava que também dominava o povo de Deus, o povo de Israel. E não era dessa forma que o Senhor queria. O Senhor queria o seu povo de volta para o adorar livremente. O Senhor queria libertar o seu povo daquele sofrimento, porque o Senhor não aguentava mais ouvir o clamor do seu povo. E é assim também conosco, crianças. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação que dói a nossa alma, dói o nosso coração, a gente tem que clamar ao Senhor, a gente tem que orar, a gente tem que descer na humilhação, porque o Senhor ouve o clamor do seu povo e atende, Ele nos livra, Ele nos arranca da mão do opressor. Ele faz tudo novo na nossa vida, conforme o nosso pedido de socorro. Basta tão somente a gente clamar. Se na sua casa estiver passando alguma situação difícil, se a sua família estiver enfrentando alguma situação lastimável, lamentável, você tem que orar ao Senhor. Você tem que clamar para que o Senhor venha agir diretamente nessa situação e dar vitória à sua família, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Ele é guerreiro, Ele é vencedor, Ele é o grande eu sou. E aí se passaram a 7ª praga, que foi chuva de pedras e de fogo. E destruiu toda a plantação dos egípcios. Aquele que estava no campo morreu. Porque Deus deu uma orientação. Olha, fala para o povo que não fique ninguém lá fora. Se ficar alguém lá fora, algum animal no campo, vai perecer. E o interessante nessa praga, crianças, é que o povo egípcio que ouviu a recomendação
de Moisés, tirou os seus servos do campo, tirou os animais do campo, mas aqueles que não ouviram deixaram seus animais e seus servos lá. O que aconteceu? Morreram. Não bastasse essa praga que acabou com muita coisa deles, com a plantação, enfim, Faraó ainda continuava endurecido e não permitiu que o povo saísse. Ao que Deus mandou, a 8ª praga. Quem sabe qual foi a 8ª praga? Isso mesmo. A praga dos gafanhotos. Vocês sabem bem o que é um gafanhoto, não é? Aquele insetinho verde que gosta de comer folhas, bonitinho, que ele chega e destrói tudo. Pois é. O pouco que restou da lavoura dos egípcios no campo, o gafanhoto comeu tudo. Ele foi lá, destruiu tudo que estava no campo. Então o povo egípcio já estava temendo ao Senhor. O povo egípcio já estava temendo ao Deus de Israel. Eles já estavam chorando porque já estava demais aquela situação. Porém, o seu líder não se rendia. E é assim, crianças. Quando existe um líder em um grupo e esse líder não teme ao Senhor, todos os liderados sofrem a consequência do erro daquele líder. E isso vale para um país, isso vale dentro da casa, isso vale numa escola, em todo lugar. Temos que temer ao Senhor, temos que obedecer ao Senhor, porque se formos obedientes, as pessoas que estiver à nossa volta vão ser abençoados. Mas se formos desobedientes à voz do Senhor, as pessoas que estão conosco também vão sofrer duras consequências. Então vale a pena obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor para que seus dias se prolonguem e para que as pessoas que estão do seu lado também usufruam da bênção que o Senhor vai te dar. Amém? Pois é, depois dessas 8 pragas e o Egito todo praticamente acabado, porque a situação deles era calamitosa. Era horrível a situação dele. Logo o Egito, que era uma potência, agora estava se tornando monturo, porque Deus estava entrando com justiça pelo clamor do seu povo. E o líder continuava com seu coração endurecido. Não se rendia. Ele não se rendia, crianças. Esse é o problema. O faraó não se rendia, ele não se humilhava. Cada dia a soberba dele aumentava. E quem sofria com isso era o povo. Porque o povo hebreu estava sendo guardado por Deus diante daquelas pragas. Sabia disso? Deus estava fazendo a separação entre o povo dele e o povo egípcio. Crianças. Enquanto os egípcios estavam sofrendo porque perderam os seus animais, os seus gados, as suas lavouras, o povo de Deus estava sendo sustentado, estava sendo guardado dentro das suas casas, porque o Senhor faz isso com o seu povo, mesmo diante da tribulação. O Senhor, ele é guarda fiel do seu povo. O Senhor, ele continua sendo o nosso escudo, a nossa bandeira. E é nele que nós devemos confiar nesse momento de pandemia, de tristeza, muita gente morrendo, e isso é lamentável. A gente chora muito, a gente se entristece com a dor do nosso irmão pela sua perda. Mas a gente entende também que mesmo nesse tempo, há livramento da parte do Senhor para aqueles que o temem. E por fim, Faraó continuava com seu coração endurecido. Ao que o Senhor falou para Moisés que enviaria a 9ª praga, a 9ª e penúltima praga. Alguém aí sabe dizer qual era essa 9ª praga? Algum palpite? Pois é. Fecha os olhos e você vai lembrar qual foi essa 9ª praga. Fecha os olhos por alguns minutos e você não vai enxergar nada, vai ter apenas escuridão à sua frente. Então você vai entender qual foi essa 9ª praga. Fechou os olhos? Isso mesmo. Agora abra seus olhinhos lindos e você vai entender. A 9ª praga foi a praga da escuridão. Isso mesmo, crianças, olha. É escuridão, tava tudo escuro. Sabe quando você fecha os seus olhinhos e não vê nada? No Egito tava assim também. Tava sem luz, não tinha luz em canto nenhum. Não é verdade? É horrível quando a gente fica no escuro. Pra mim, o escuro só presta pra gente dormir. Só isso.
Mas durante o dia tem que ter luz. Porque onde tem luz, a gente consegue ver onde a gente está pisando, o caminho que a gente está trilhando. A gente consegue enxergar as coisas com facilidade. E o maior problema, criança, sabe o que é? É que lá, além de estar escuro, a escuridão era tão forte, tão densa, que os egípcios tocavam. Os egípcios conseguiam tocar naquela escuridão. Que horror, né? Que situação difícil. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias parados no mesmo lugar por causa daquela escuridão. Imagine você sentir sede e não poder beber água. Pois é, não podiam se mover. Como é que ia se mover se não tinha luz? Infelizmente, eles tiveram que passar por isso, por causa do faraó. Mas enfim, chegaram as 9 pragas e o faraó continuou com seu coração duro. O coração do faraó estava muito endurecido. Mas agora chegou a última praga. E Deus falou para Moisés, olha, manda o povo se preparar. Mande o povo calçar o sapato, mande o povo arrumar as coisas, arrumar toda a bagagem, porque essa é a última praga que eu vou mandar. E nessa última praga que eu vou mandar, o faraó não terá como impedir que o meu povo saia. Ele mesmo vai querer que vocês saiam. Então somente eu vou lhe dar uma recomendação. Pegue um cordeirinho, mate esse cordeiro, pegue o sangue dele e passe no umbral da porta. Porque eu vou passar. E quando eu passar, isso o Senhor estava falando, que ele ia passar como um anjo da morte. A Bíblia diz isso. A casa que não tiver o sangue, o filho primogênito vai morrer. Seja primogênito de ser humano ou de animal. Todo primogênito vai morrer. Então, por isso é necessário que o sangue esteja nas portas. Então, assim, o povo de Israel fez. Matou o cordeirinho, colocou o sangue no umbral das portas. E alguns egípcios também fizeram isso, porque os egípcios também já estavam começando a entender quem era o Deus de Israel, que quando ele falava, ele cumpria. Então, o povo que colocou o sangue nas portas ficaram livres. Mas o povo que não colocou o sangue no umbral das portas, quando o anjo da morte passou, levou o primogênito. Então, todo o primogênito morreu. Então, o Egito sofreu amargamente. Nessa hora, o coração do faraó se quebrantou, porque até mesmo o filho dele morreu. Então, ele falou com o povo, com Moisés, olha, manda o povo ir. Mande o povo ir. Então, o Senhor, crianças, ele é fiel. O Senhor é fiel. Quando ele diz uma coisa, ele cumpre. E há muito tempo o Senhor já tinha falado que livraria o seu povo. E o Senhor livrou. É bem verdade que depois o coração de Faraó se endureceu novamente. O Senhor permitiu. Quando o povo estava já no deserto para ir embora, ele veio com toda a sua tropa. O rei Faraó veio com a sua tropa. Mas ainda assim o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez, porque todo o seu exército junto com ele morreu. E o Senhor levou a glória que é somente dele, que pertence só a ele. E assim finalizou a história do povo de Israel naquela saga. E o Senhor mais uma vez mostrou que ele é o único e verdadeiro Deus. O Deus que merece a sua adoração. Então adore a ele nessa hora. Entenda que o seu Deus é único, o seu Deus é verdadeiro, o seu Deus, ele merece toda a adoração. E antes dele não existiu. E depois dele não vai existir outro. Ele é único. Amém, crianças? Gostaram da historinha? Então, curte, compartilha, se inscreve e até a próxima. Deus abençoe vocês.